O focinho úmido de Max tocou a mão inerte de Helena pela primeira vez em 3 meses. E naquele quarto de hospital, onde máquinas apitavam num ritmo monótono, marcando o tempo de vida suspensa, onde cheiro de desinfetante tentava apagar qualquer traço de humanidade, onde luz branca e fria da UTI fazia tudo parecer irreal, aconteceu algo que o Dr. Ricardo, neurologista com 30 anos de carreira, nunca tinha visto. Os monitores cardíacos começaram a acelerar. Não muito, não de forma alarmante, mas o suficiente para fazer todo mundo no quarto parar e olhar. E então, depois de 3 meses completamente imóvel, depois de 90 dias sem nenhuma reação a estímulos, depois de incontáveis exames mostrando atividade cerebral mínima que fazia médicos sugerirem desligar aparelhos, os dedos de Helena se mexeram, movimento quase imperceptível. Apenas leve contração, mas movimento, e Max sentiu. Porque cachorro sente essas coisas, e latiu baixo. Aquele latido choroso que fazia quando queria a atenção dela. E Beatriz, a filha, que tinha lutado por semanas para conseguir aquela visita impossível, começou a chorar vendo mãe responder pela primeira vez desde o AVC que tinha destruído tudo. Helena Martins tinha 78 anos e tinha vivido vida inteira em São Paulo. Tinha casado jovem, criado 3 filhos, trabalhado como professora primária por 40 anos. E quando o marido Eduardo morreu de câncer há 5 anos atrás, quando casa ficou vazia e silenciosa demais, quando solidão começou a pesar mais que ela conseguia suportar, filha Beatriz apareceu com presente, com Golden Retriever de 8 semanas que cabia na palma da mão, e disse: "Mãe, esse é Max, ele vai fazer companhia para a senhora." E Helena, que sempre foi de gato, que achava cachorro trabalho demais, olhou para aquela bolinha dourada de pelo macio e olhos que pareciam entender dor humana, e se apaixonou. Max virou razão de Helena acordar todo dia. Era ele quem pulava na cama dela às 6 da manhã pedindo café. Era ele quem a obrigava a caminhar no parque todo fim de tarde. Era ele quem sentava ao lado dela no sofá assistindo novela. Era ele quem dormia aos pés da cama dela toda noite. E quando Helena conversava com ele, e ela conversava muito, contava sobre saudade do marido, sobre preocupação com filhos, sobre medo de envelhecer sozinha, Max ouvia com aquela atenção completa que só cachorro sabe dar. E Helena jurava que ele entendia, que não era a imaginação dela, que Max realmente compreendia cada palavra, cada emoção, cada silêncio. Foi numa manhã de terça-feira, 3 meses atrás, que tudo mudou. Helena acordou sentindo dor de cabeça forte. Tentou levantar da cama, mas corpo não obedeceu. Tentou chamar por Max, mas palavras não saíram. E Max percebeu imediatamente que algo estava errado. Começou a latir desesperado. Correu até a porta da frente, voltou para o quarto, latiu mais, e vizinha do apartamento ao lado, Dona Estela, ouviu aquele latido de desespero que não parava, e alguma coisa nela entendeu que não era latido normal. Tocou campainha de Helena, ninguém atendeu, ligou para Beatriz, e Beatriz, que morava em Campinas, pegou o carro imediatamente, ligou para bombeiros, e quando chegaram encontraram Helena caída na cama. Max deitado ao lado dela, protegendo, e exame mostrou AVC hemorrágico severo, hemorragia cerebral, que tinha danificado área extensa do cérebro. A cirurgia de emergência durou 7 horas. Neurocirurgião fez tudo o que podia. Drenou sangue, aliviou pressão, mas dano já estava feito. E quando Helena saiu da cirurgia, entrou em coma. E médicos foram honestos com Beatriz, disseram: "As próximas 48 horas são críticas. Se ela passar disso, tem chance, mas chances de recuperação completa são mínimas. Ela pode ficar em estado vegetativo, pode ter sequelas graves, pode nunca mais ser a pessoa que era." E Beatriz ouviu aquilo tudo sentindo o chão desaparecer debaixo dos pés. Mas não desistiu, disse: "Eu vou ficar aqui, vou esperar. Minha mãe é forte, ela vai reagir." As 48 horas passaram e Helena continuava em coma. Passou 1 semana, 2 semanas, 1 mês e não havia reação. Médicos faziam testes neurológicos todo dia. Piscavam luz nos olhos dela, beliscavam pele, faziam barulhos altos, nada.
Helena permanecia imóvel, respirando apenas porque aparelhos respiravam por ela, existindo num limbo entre vida e morte. E Beatriz visitava todo dia. Chegava de manhã, ficava até noite, conversava com mãe, contava sobre netos, sobre trabalho, sobre coisas triviais do dia, esperando algum sinal que nunca vinha. Enquanto isso, Max estava em casa sozinha. Beatriz tinha pedido para a prima cuidar dele, ir lá todo dia dar comida, passear, mas Max não era mais o mesmo. Tinha parado de comer direito, passava a maior parte do tempo deitado na cama de Helena, esperando ela voltar. Choramingava baixo de madrugada. E quando Beatriz ia em casa buscar roupas limpas, Max corria até ela. Cheirava ela toda, procurando o cheiro de Helena. E quando não encontrava, ficava deprimido de novo. E Beatriz sabia que Max estava sofrendo tanto quanto ela, que cachorro não entendia onde Dona tinha ido, porque tinha abandonado ele. No segundo mês de coma, Dr. Ricardo chamou Beatriz para conversa difícil. Sentaram numa sala pequena de reunião e ele disse com voz cuidadosa, mas firme: Beatriz, eu preciso ser honesto com você. Sua mãe não está respondendo a nenhum estímulo. A atividade cerebral está cada vez mais baixa, exames mostram dano irreversível. E, na minha experiência, depois de 2 meses sem nenhuma reação, probabilidade de recuperação é quase zero. Você precisa começar a pensar em próximos passos, em qualidade de vida, em deixar ela ir com dignidade. E Beatriz sentiu raiva explodir, disse: Você está me pedindo para matar minha mãe? Para desligar aparelhos e deixar ela morrer? E Dr. Ricardo disse: Não é matar. É aceitar que talvez não haja mais nada que possamos fazer. É entender que manter corpo vivo, quando a pessoa já não está mais lá, pode ser mais cruel que deixar ir. Antes de continuarmos esta história que vai te fazer acreditar em milagres, em conexões que transcendem explicação científica, em poder do amor incondicional que animais têm por nós, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora. De qual cidade você está nos acompanhando? Se você tem cachorro, se você tem gato, se você tem animal de estimação, que é mais que animal, é família. Deixe seu like agora. Mostre que você faz parte desta comunidade de pessoas que entendem que bichos não são só bichos, são companheiros de vida. São terapia de 4 patas. São amor que não julga, que não cobra, que não falha. Se inscreva neste canal, porque toda semana eu trago histórias que vão te emocionar, que vão te fazer enxergar vida de forma diferente, que vão te lembrar de valorizar cada momento com quem você ama, humano ou não. Agora vamos descobrir juntos como Beatriz não desistiu, como ela teve ideia que mudou tudo e como Max, aquele Golden de 6 anos que só queria Dona de volta, se tornou instrumento de algo que medicina não consegue explicar, mas que coração entende perfeitamente. Estamos no ano de 2023, num Brasil onde medicina avançou muito, mas ainda há limites do que ciência consegue fazer. Onde hospitais têm protocolos rígidos que às vezes esquecem que paciente não é só corpo, é pessoa com história, com afetos, com conexões que vão além do que aparelhos conseguem medir, e onde debate sobre quando desligar aparelhos é dilema moral que famílias enfrentam todo dia. Decisão impossível entre esperança e aceitação, entre lutar mais um dia e deixar ir com paz. O Hospital São Lucas ficava em bairro Nobre de São Paulo. Era referência em neurologia. Tinha equipamento de ponta, equipe renomada, mas também tinha regras estritas. E uma dessas regras era clara: nada de animais em área de internação, questão de higiene, de controle de infecção, de segurança. E essa regra nunca tinha sido quebrada, até Beatriz decidir que ia quebrar. Beatriz tinha 45 anos. Era advogada, tinha 2 filhos adolescentes, marido que apoiava ela, mas que também estava cansado de vê-la se destruir, porque Beatriz tinha parado de viver nos últimos 3 meses. Tinha tirado licença do trabalho, passava todo dia no hospital, mal comia, mal dormia, e a família dela começou a se preocupar, não só com Helena, mas com Beatriz também.
Mas ela não conseguia parar, não conseguia aceitar que mãe não ia voltar, não enquanto o coração ainda batia, não enquanto havia um fio de esperança, por mais fino que fosse. Foi numa noite de insônia, navegando a internet às 3 da manhã, procurando qualquer informação sobre recuperação de coma, que Beatriz encontrou artigo científico sobre terapia assistida por animais em pacientes neurológicos. Estudo feito na Europa mostrava que pacientes em coma às vezes respondiam a estímulos familiares quando não respondiam a estímulos médicos convencionais. Cheiro de perfume que sempre usavam, música que sempre ouviam, e em um dos casos, voz de cachorro que tinham. E Beatriz leu aquilo com o coração acelerando. Leu sobre como o cérebro humano é complexo demais para ser totalmente compreendido. Como às vezes conexões emocionais profundas podem ativar áreas do cérebro que estímulos clínicos não conseguem alcançar. E pensou em Max. Pensou em como Helena e Max eram inseparáveis. Como mãe dela conversava com aquele cachorro como se fosse gente. Como Max conhecia cada humor dela, cada suspiro, cada silêncio. Beatriz decidiu naquele momento. Às 3:30 da manhã, iluminada apenas por luz do computador, que ia trazer Max para ver Helena, que ia fazer hospital, permitir aquilo, nem que tivesse que mover céu e terra. Porque se havia uma chance, uma única chance de mãe dela reagir, de voltar, estava em Max. Estava naquela conexão que medicina não entendia, mas que qualquer um que ama animal conhece. Aquela comunicação silenciosa que transcende palavras, aquela presença que cura de forma que remédio não consegue. No dia seguinte, Beatriz foi falar com o Dr. Ricardo. Levou o estudo impresso, marcou reunião formal e disse: doutor, eu sei que o hospital não permite animais. Eu sei que há protocolos, mas eu preciso tentar isso. Preciso trazer o cachorro da minha mãe aqui. Só uma visita, 15 minutos. Eu sei que o senhor acha que não vai mudar nada, mas eu preciso tentar. Porque se eu não tentar e depois desligar aparelhos, eu vou passar o resto da vida me perguntando, e se? E Dr. Ricardo ouviu, olhou para estudo e disse com tom que não tinha esperança, mas tinha compaixão. Beatriz, eu entendo o que você está sentindo e eu respeito sua necessidade de tentar tudo, mas eu preciso ser honesto. Trazer cachorro aqui não vai mudar o prognóstico da sua mãe. Dano cerebral é extenso. Chances de recuperação são estatisticamente insignificantes e permitir animal na UTI quebra todos os nossos protocolos de biossegurança. Eu não posso autorizar isso. Beatriz não aceitou a negativa. Foi falar com a direção do hospital, com assistente social, com o ombudsman, mostrou estudo para todo mundo, argumentou, implorou e por 2 semanas foi negada por toda a burocracia hospitalar, até que fez algo que não queria fazer. Ligou para a jornalista amiga, contou história, e jornalista escreveu matéria. Mulher luta para levar cachorro para ver mãe em coma. O hospital nega por protocolo, e matéria viralizou. Foi compartilhada milhares de vezes. Pessoas começaram a pressionar o hospital nas redes sociais. Começou o movimento online exigindo que o hospital permitisse visita. E, finalmente, pressionado por opinião pública, por medo de dano reputacional, o hospital cedeu. Ligaram para Beatriz e disseram: você pode trazer o cachorro, uma visita, 15 minutos. Sob supervisão médica, ele precisa estar limpo, vacinado, usar focinheira, e você assina termo de responsabilidade. Beatriz aceitou todas as condições sem questionar. Marcaram visita para a sexta-feira seguinte e ela foi buscar Max. E quando chegou em casa e Max viu ela, ele correu como sempre fazia, procurando o cheiro de Helena. E Beatriz ajoelhou, abraçou ele e disse: Max, amanhã você vai ver ela, você vai ver sua dona. E eu preciso que você faça o que sempre fez, que você ame ela do jeito que só você sabe. Porque ela precisa de você agora mais do que nunca. E Max olhou para Beatriz com aqueles olhos dourados que pareciam entender tudo. E latiu uma vez, como se estivesse dizendo: eu sei, eu vou trazer ela de volta. A sexta-feira amanheceu com céu limpo, e Beatriz acordou com mistura de esperança e terror. Esperança de que talvez aquilo funcionasse,
e terror de que não funcionasse e então teria que aceitar que realmente não havia mais nada a fazer, que seria hora de deixar mãe ir, mas afastou o pensamento. Concentrou em preparar Max, deu banho nele, escovou o pelo até brilhar, colocou coleira nova e Max estava agitado. Sentia que algo diferente ia acontecer, pulava mais que o normal, latia ansioso. E quando Beatriz colocou ele no carro e começou a dirigir em direção ao hospital, Max ficou colado na janela, focinho úmido na vidro, como se soubesse que estava indo encontrar quem mais amava no mundo. Chegaram ao hospital ao meio-dia, horário combinado. E na recepção já estava esperando o Dr. Ricardo e duas enfermeiras. E Dr. Ricardo olhou para Max e disse: "Ele é bonito. Quanto tempo ela tem ele?" E Beatriz respondeu: 6 anos desde que meu pai morreu. Ele salvou minha mãe da depressão. Ele é a razão dela acordar todo dia. Ou era... E Dr. Ricardo acenou entendendo e disse: 15 minutos. E se houver qualquer problema, a gente interrompe. Entendido. E Beatriz concordou. E começaram a caminhar pelos corredores do hospital. Max na guia, curioso, cheirando tudo. E enfermeiras que passavam, paravam para olhar aquele cachorro dourado andando pela UTI. Algo que nunca tinham visto ali. Quando chegaram na porta do quarto de Helena, Beatriz parou, ajoelhou ao lado de Max e disse: "Ela está dormindo, Max. Ela não vai te responder como antes, mas eu sei que você vai entender. Eu sei que você vai saber o que fazer." E abriu a porta, e Max entrou. E imediatamente parou, ficou parado no meio do quarto, focinho no ar, cheirando, procurando, e então identificou, era ela, era Helena, e começou a andar devagar em direção à cama. E Beatriz soltou o guia, deixando ele livre, e Max chegou perto da cama, ergueu o corpo apoiando patas dianteiras na beira, e olhou para Helena, para aquela mulher que tinha sido tudo para ele, que tinha dado ração toda manhã, que tinha jogado bola com ele no parque, que tinha deixado ele dormir na cama mesmo quando não devia, que tinha conversado com ele sobre tudo, sobre vida, sobre saudade, sobre amor. E Max choramingou. Aquele som que cachorro faz quando está confuso, quando não entende o que está acontecendo. E então colocou focinho na mão dela, aquela mão que tinha acariciado ele milhares de vezes. E começou a cheirar profundamente, memorizando cada detalhe daquele cheiro que conhecia tão bem, mas que estava misturado com cheiro de hospital, de remédio, de doença. E foi ali, naquele momento de conexão entre animal e humano, naquele instante onde amor puro e incondicional encontrou o corpo que mal estava vivo, mas que ainda carregava a alma, que algo aconteceu. Os monitores começaram a apitar diferente. Frequência cardíaca, que tinha sido constante por 3 meses, começou a acelerar. Pressão arterial subiu levemente. E Dr. Ricardo, que estava observando de longe, se aproximou rápido. Checou aparelhos achando que era mau funcionamento, mas não era. Era Helena respondendo. Corpo dela reagindo à presença de Max de forma que não tinha reagido a nada nos últimos 90 dias. Max lambeu mão de Helena, lambida lenta e delicada, e continuou choramingando. E então fez algo que costumava fazer em casa, colocou cabeça na mão dela, daquele jeito que cachorro faz quando quer carinho, quando quer atenção, quando está pedindo para a dona parar o que está fazendo e dar amor para ele. E foi exatamente nesse momento, com a cabeça de Max descansando na mão de Helena, com peso familiar e confortável daquele cachorro que era sua sombra, que dedos de Helena se mexeram, movimento pequeno, quase nada, mas dedos que tinham estado completamente inertes por 3 meses se curvaram levemente, tocaram pelo de Max. E Beatriz viu e gritou. Ela mexeu a mão, Dr. Ricardo. Ela está mexendo, e Dr. Ricardo chegou perto. Examinou e confirmou sim, houve movimento voluntário. Isso é resposta motora. Primeira resposta que ela dá desde que entrou em coma. Max sentiu o movimento, sentiu dedos de Helena tocando ele e ficou completamente parado. Não queria quebrar momento. Queria que ela soubesse que ele estava ali, que tinha voltado, que nunca tinha esquecido dela. E continuou com cabeça na mão dela.
E então, Helena fez algo que fez Dr. Ricardo ligar para a equipe neurológica inteira. Ela abriu olhos não completamente, apenas fenda pequena, mas abriu. E mesmo com visão provavelmente turva, mesmo com o cérebro ainda processando onde estava, o que tinha acontecido, ela viu. Viu manchas douradas de pelo de Max, e lágrima escorreu do canto do olho dela. Lágrima que foi primeira expressão emocional em 3 meses. Primeira indicação de que Helena, a pessoa, ainda estava lá dentro daquele corpo que medicina tinha dado como perdido. Os 15 minutos combinados passaram, mas ninguém teve coragem de tirar Max dali. Ficaram mais meia hora. E durante esse tempo, Helena continuou dando sinais. Dedos mexendo de vez em quando, olhos abrindo e fechando. E quando finalmente Dr. Ricardo disse que precisavam deixar ela descansar, quando Beatriz teve que levar Max embora, Max não queria sair. Puxava a guia tentando voltar para a cama, latia protestando. E Beatriz teve que praticamente arrastá-lo. E enquanto saía, Max olhava para trás, para Helena, como se estivesse dizendo, eu volto, eu prometo que volto. Depois que Max saiu do quarto, Dr. Ricardo pediu série completa de exames neurológicos, ressonância nova, eletroencefalograma, tudo. E resultados mostraram algo surpreendente. A atividade cerebral tinha aumentado. Áreas do cérebro que estavam praticamente apagadas antes mostravam atividade. Não era recuperação completa. Longe disso, mas era mudança, era melhora. Era algo que Dr. Ricardo, em 30 anos de carreira, tinha visto apenas 2 ou 3 vezes. E ele chamou Beatriz e disse algo que médico raramente admite. Eu não sei explicar o que aconteceu hoje. Cientificamente falando, não faz sentido. O dano cerebral não mudou. A estrutura física do cérebro continua igual. Mas alguma coisa dentro da sua mãe acordou quando o cachorro entrou. Alguma conexão, alguma memória, alguma vontade de voltar. E talvez, só talvez, ela tenha chance agora. Nos dias seguintes, Helena continuou melhorando. Progressos eram lentos, eram pequenos, mas eram reais. No 3º dia, depois da visita de Max, ela abriu olhos completamente. No 5º dia, moveu o braço inteiro. No 7º dia, tentou falar. Não conseguiu formar palavras, mas fez sons, e a equipe médica estava atônita. Porque paciente que estava para ser desconectada de aparelhos, que não tinha esperança nenhuma, estava lutando para voltar. E todos sabiam, todos tinham visto, tinha começado quando o cachorro entrou. Beatriz pediu para levar Max de novo. E dessa vez, o hospital aceitou sem resistência. E começou rotina. Toda terça e sexta, Max visitava Helena. E cada visita era momento onde ela se esforçava mais, reagia mais. Como se a presença de Max a puxasse de volta do abismo onde o cérebro dela tinha caído. E em 3 semanas, Helena saiu do coma completamente. Acordou de verdade, olhos focados, mente confusa, mas presente. E primeira coisa que fez, quando conseguiu falar, primeira palavra que saiu da boca dela com esforço imenso foi Max, cadê Max? E Beatriz chorou dizendo, ele vem amanhã, mãe. Ele vem ver a senhora amanhã. Ele salvou a senhora. E Helena não lembrava de nada. Não lembrava do AVC. Não lembrava dos 3 meses em coma. Última memória dela era acordar naquela manhã de terça-feira, sentindo dor de cabeça. E Max ao lado dela. Mas quando disseram que Max tinha vindo, que tinha ficado com ela, que tinha feito ela reagir, Helena apenas acenou como se fosse óbvio, como se não houvesse outra possibilidade, porque claro que tinha sido Max, sempre foi Max quem salvava ela, desde o dia que chegou na vida dela. A recuperação de Helena foi longa. Foram meses de fisioterapia, porque o corpo tinha atrofiado em 3 meses parado. Foram meses de fonoaudiologia, porque fala estava difícil. Foram meses de terapia ocupacional, reaprendendo movimentos básicos. Mas Helena tinha motivação que a maioria dos pacientes não tem. Tinha Max esperando em casa. E toda vez que o fisioterapeuta dizia mais um exercício, mais uma repetição, mais um esforço, Helena pensava em Max e forçava o corpo a obedecer. Porque queria voltar para casa, queria voltar para a rotina,
Queria voltar para a vida que tinha com aquele cachorro dourado que tinha se recusado a deixá-la ir. 6 meses depois do AVC, Helena recebeu alta, voltou para casa. E quando abriu a porta do apartamento, Max estava lá, esperando, e ele não pulou como costumava. Foi devagar, cuidadoso, como se entendesse que ela estava frágil. E Helena se ajoelhou com dificuldade, porque movimento ainda era difícil. E abraçou Max, abraçou apertado e chorou. Chorou de gratidão, chorou de amor. Chorou porque estava viva e estava ali, e tinha segunda chance que médicos disseram que não existia. E Max lambeu o rosto dela, limpando lágrimas, daquele jeito que só cachorro faz, com amor puro que não precisa de palavras. Dr. Ricardo pediu para escrever paper sobre caso, artigo científico documentando recuperação impossível de Helena, e entrevistou ela perguntando: Helena, o que a senhora acha que aconteceu? Por que a senhora acha que reagiu quando Max entrou no quarto? E Helena pensou um pouco e disse: doutor, quando a gente ama alguém de verdade, quando alguém é parte da nossa rotina, da nossa vida, do nosso coração, a gente não desiste. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o corpo não funciona mais, alguma coisa dentro da gente continua lutando. E eu acho que eu estava lá, naquele lugar escuro, onde Coma me jogou. Mas quando senti Max, quando alguma parte de mim reconheceu o cheiro dele, a presença dele, amor dele, eu soube que tinha que voltar, porque ele precisava de mim, e eu precisava dele. E amor assim, amor incondicional que cachorro dá, é mais forte que morte, é mais forte que doença, é mais forte que medicina. E Dr. Ricardo escreveu tudo aquilo no paper e concluiu dizendo: medicina não consegue explicar tudo. Há dimensões do ser humano, dimensões emocionais e afetivas, que vão além do que conseguimos medir, e talvez seja hora de hospitais repensarem protocolos, de considerarem paciente como ser completo com conexões que importam, não apenas como corpo a ser tratado. O caso de Helena virou notícia nacional. Saiu em jornal, em televisão, e o Hospital São Lucas mudou política. Agora, permitia visitas de animais de estimação em casos específicos. Com aprovação médica, e várias outras famílias conseguiram levar cachorros, gatos, para ver parentes em coma. E alguns reagiram, não todos, mas alguns. E isso era esperança, era possibilidade, era a humanização de medicina que tinha se tornado fria demais, técnica demais, esquecida de que curar não é só consertar corpo, é também alimentar alma. Helena viveu mais 5 anos depois do AVC. 5 anos com qualidade de vida surpreendente, considerando a gravidade do dano inicial. E nesses 5 anos, ela e Max foram inseparáveis mais do que nunca. Ela nunca mais teve vergonha de dizer que cachorro tinha salvado a vida dela. Contava para todo mundo. Dizia: ele me trouxe de volta. Ele não deixou eu desistir. E quando Max completou 11 anos e começou a ter problemas de saúde, quando o veterinário disse que era hora, que Max estava sofrendo, Helena segurou ele no colo, acariciou ele e disse: obrigada por tudo, obrigada por ter me salvado. Agora é minha vez de te libertar. E Max foi dormir nos braços dela. E quando Helena enterrou ele no jardim do sítio da família, plantou árvore em cima, árvore que cresceu forte e frondosa. E ela dizia: é Max ainda dando vida, ainda fazendo bem? Porque é isso que amor incondicional faz. Continua mesmo depois que corpo se vai. E assim chegamos ao final desta história sobre milagres que medicina não explica, sobre amor que transcende biologia, sobre conexões que são mais fortes que morte. E agora é hora de refletirmos profundamente sobre o que esta história nos ensina, porque você não ouviu tudo isso até aqui sem motivo. Talvez você precise entender algo sobre valorizar quem está ao seu lado, sobre não subestimar poder de conexões simples, sobre escutar coração quando cabeça diz que não há esperança. A primeira lição é sobre como amor incondicional tem poder de cura que ciência não consegue medir. Helena reagiu a Max quando não reagiu a nenhum estímulo médico durante 3 meses. E não foi sorte,
Não foi coincidência, foi porque aquele cachorro representava algo para ela. Representava rotina, lar, amor sem julgamento. E o cérebro dela, mesmo danificado, reconheceu aquilo e lutou para voltar. Então, lição é: nunca subestime o poder de conexões profundas, de amor genuíno, de presença consistente. Essas coisas curam de formas que remédio não cura. A segunda lição é sobre a importância de lutar por quem amamos, mesmo quando o mundo todo diz que não há esperança. Beatriz podia ter desistido quando médicos sugeriram desligar aparelhos. Era decisão razoável, medicina a apoiava, mas ela sentiu que ainda havia chance e lutou. Enfrentou burocracia, quebrou protocolos, arriscou reputação e salvou mãe. Então, lição é: confie em intuição quando se trata de pessoas que você ama. Não deixe estatística definir destino, porque cada pessoa é única, cada caso é único e às vezes o impossível acontece. A terceira lição é sobre necessidade urgente de humanizar medicina. Hospitais têm protocolos por boas razões. Controle de infecção é importante, mas às vezes protocolos são rígidos demais. Esquecem que paciente não é só corpo, é pessoa com história, com afetos, com necessidades emocionais que importam tanto quanto físicas. Então, lição é: medicina precisa evoluir para considerar ser humano completo. Precisa abrir espaço para terapias não convencionais, para a presença de animais, para música, para arte, para tudo que alimenta a alma, enquanto medicina trata corpo. A quarta lição é sobre reconhecer que animais de estimação não são luxo, são necessidade emocional. Max não era só cachorro, era família de Helena. Era companheiro que tirou ela de depressão, que deu sentido aos dias dela e, no final, literalmente salvou a vida dela. E isso deveria fazer a sociedade repensar como trata animais, como vê relação humano-animal. Porque não é frivolidade, é conexão legítima que tem impacto real em saúde física e mental. Então, lição é: valorize animal que divide vida com você. Não é só bicho, é ser que ama você incondicionalmente e que pode fazer diferença entre vida e morte. A quinta lição é sobre persistência contra a opinião de autoridades. Dr. Ricardo era médico experiente e ele disse que não havia esperança. E ele estava errado, não por má fé, mas porque medicina tem limites. E Beatriz foi persistente. Não aceitou primeira negativa, lutou pelo que acreditava e estava certa. Então, lição é: respeite médicos, mas não coloque eles em pedestal de infalibilidade. Eles sabem muito, mas não sabem tudo. Você conhece seu familiar melhor que qualquer médico. Então, se a intuição diz que há algo a mais a tentar, tente. A sexta lição é sobre como pequenos gestos têm poder imenso. Max não fez nada extraordinário. Ele apenas foi ele mesmo. Cheirou Helena, lambeu mão dela, colocou cabeça na mão dela pedindo carinho. Coisas simples que fazia todo dia antes do AVC, mas essas coisas simples foram suficientes para acordar algo dentro dela. Então, lição é: não subestime a importância de pequenos gestos de amor, de rotinas simples, de presença constante. Essas coisas constroem fundação de amor que sustenta pessoas nos piores momentos. E a última lição, talvez a mais importante, é que há dimensões da realidade que ciência ainda não compreende. Há mistérios sobre consciência, sobre conexão emocional, sobre amor, que escapam de explicação racional. E isso não é fraqueza da ciência, é reconhecimento de humildade, de que não sabemos tudo. E talvez nunca saibamos, e está tudo bem. Porque enquanto não sabemos, podemos manter mente aberta para possibilidades, para milagres, para momentos onde impossível acontece. E o único nome que conseguimos dar é amor. Agora eu te pergunto, você tem animal de estimação que é mais que animal, é família. Você já passou por momento onde a presença desse animal fez diferença entre desistir e continuar? Você já viu amor incondicional curar algo que medicina não conseguiu? E se não passou, você está dando valor suficiente para animal que divide vida com você? Você está presente?
Está dando atenção, está reconhecendo que aquele ser de quatro patas ama você mais que qualquer humano vai amar. Sem condições, sem cobranças, sem expectativas, apenas amor puro. E para médicos e profissionais de saúde que estão ouvindo, considere. Considere abrir protocolos para permitir visitas de animais quando apropriado. Considere que curar não é só ciência, é também arte, é também intuição, é também considerar paciente como ser completo. E às vezes, permitir cachorro entrar em quarto de hospital faz mais pelo paciente que mais um exame, mais um remédio, mais um procedimento. Então seja médico que tem coragem de sair do protocolo quando o protocolo está atrapalhando em vez de ajudar. Se esta história te emocionou, se você chorou junto com Beatriz quando Helena mexeu dedos, se você sentiu gratidão por Max ter sido persistente no amor dele, deixe seu like, compartilhe com pessoas que têm animais de estimação. Compartilhe com médicos e enfermeiros que precisam lembrar que cuidar de gente vai além de técnica. Se inscreva neste canal para mais histórias que vão te fazer acreditar em milagres, que vão te lembrar que amor é força mais poderosa que existe, que vão te inspirar a valorizar cada momento com quem você ama. Comente aqui embaixo, me conta sobre seu animal, sobre como ele mudou sua vida, sobre o momento especial que tiveram juntos, porque quando compartilhamos, criamos comunidade de amor, de gratidão, de reconhecimento por companheiros de quatro patas que fazem vida valer mais a pena. E até a próxima história, lembre-se sempre, amor incondicional cura, presença consistente importa, e às vezes o impossível acontece não porque ciência permite, mas porque amor exige. Então ame forte, ame verdadeiro, ame tanto humanos quanto animais, porque no final é amor que fica, é amor que salva, é amor que faz milagre acontecer quando ninguém mais acredita que milagre é possível.